Olá pessoal, eu me chamo Antônio Marcondes, sou professor de História, membro do GPOST US e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre dois grandes poetas da literatura universal, T.S. Eliot e Fernando Pessoa. Este é o programa Uma Conversa sobre Literatura do canal GPOST TV. T.S. Eliot é um poeta estadunidense, nasceu em 1888 no estado de Missouri e morreu em Londres em 1965. Ele é considerado um dos grandes poetas do século XX. T.S. Eliot tem como principal característica em sua poesia, vamos dizer assim, uma ambivalência psicológica em sua composição. Ele é o poeta que expressa a metafísica do cotidiano. A sua poesia ela é caótica, ela é nostálgica, ela expressa a consciência crítica do mundo, a consciência crítica de si mesmo e da vida. T.S. Eliot incorporou todas essas tendências que fazem da poesia uma espiral de ambivalências, contradições. É uma poesia revolucionária e ao mesmo tempo reacionária, realista, metafísica. Como diz Ivan Junqueira, um tradutor de uma antologia de poesias de T.S. Eliot, ele desenvolve uma espécie de música das ideias. Então, T.S. Eliot ele afirma a solidão e o desconcerto humanos, né? As imagens e metáforas, aforismos e conceitos, fragmentos, paráfrase que são evocados em sua poesia dão força às imagens, né, do vazio, da ruína espiritual, do homem ocidental contemporâneo, né? Então, assim, essa linguagem específica da poesia de T.S. Eliot, ela explicita o drama humano, né? O drama do ser humano no mundo, né? Nós temos aqui, por exemplo, a poesia O Enterro dos Mortos, que diz assim: Abril é o mais cruel dos meses, germina, lilazes para além da terra morta, mistura memória e desejo, aviva agônicas raízes com a chuva da primavera. O inverno nos agasalha, envolvendo a terra em neve deslumbrada, nutrindo com secos tubérculos o que ainda restava de vida. O verão nos surpreendeu, caindo do Starnbergerge com um aguaceiro. Paramos junto aos pórticos e ao sol caminhamos pelas aleias do Hofgarten. Tomamos café e por uma hora conversamos. Bin, Gerkein, Russan, Stem, aus Litauen, Eschdotch. Quando éramos crianças, na casa do arquiduque, meu primo, ele convidou-me a passear de trenó. E eu tive medo. Disse-me ele: Maria, Maria, agarra-te firme e encosta abaixo deslizamos. Nas montanhas, lá onde livre te sentes, leio muito à noite e viajo para o sul durante o inverno. T.S. Eliot produz, elabora, cria uma narrativa poética que
capta essas nuances da contingência, o sentimento, os desejos, as expectativas, as ilusões, as aspirações de uma vida nutrida por vivências que o surpreende na medida em que tudo que ocorre na vida é um momento de transição, um devir. Aquilo que era já não é mais. E que isso, propriamente, é a mais significativa expressão do desejo humano. Em um outro poema, Os Homens Ocos, um dos mais conhecidos, ele diz: nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados. O elmo cheio de nada, ai de nós, nossas vozes dessecadas, quando juntos sussurramos, são quietas e inexpressas, como o vento na relva seca, ou pés de ratos sobre cacos, em nossa adega evaporada. Forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. Aqueles que atravessaram de olhos retos para o outro reino da morte, nos recordam, se o fazem, não como violentas, almas danadas, mas apenas como os homens ocos, os homens empalhados. Essa é a metafísica da poesia de T.S. Eliot. Uma metafísica que tem como principal característica uma visão de mundo que se desdobra nas próprias vivências do homem que se situa no mundo, mas quer estar para além dele. É a crítica do mundo, é a crítica da vida. É partindo da vida cotidiana, mas elevando-se a ela como uma tentativa de superar a própria banalidade do existir. E, nesse sentido, o homem se expressa pela música das ideias, pelas ideias que se elevam. Uma metafísica que tenta explicar, ou não tenta explicar, o homem como ele é, como ele quer ser, ou como ele deixou de ser, ou a esperança ou a desesperança de existir e saber que não vai existir. E que tudo isso é a viva expressão do homem em seu mundo, em suas relações. Dialogando agora com um outro poeta, né? Um outro grande poeta, nós temos, portanto, Fernando Pessoa, poeta português. Nasceu em 1888, no mesmo ano de T.S. Eliot, e morreu em 1935. É considerado um dos grandes poetas do mundo ocidental. E Fernando Pessoa se metamorfoseou em vários eus, né? E nesses vários eus, ele era ele mesmo e não era. Queria ser, desejava ser. Ou não gostaria de ser, foi e não foi. É essa miscelânea de contradições, é essa subjetividade que se fragmenta em vários eus e que compõe, portanto, um caleidoscópio de percepções da vida, de visões do mundo, de vontades, desejos, angústias, ambivalências psicológicas, vontades reprimidas, desejo de liberdade, liberdade concreta e liberdade metafísica.
E Fernando Pessoa criou, portanto, vários heterônimos para expressar essa profusão, essa inquietude que era o seu eu, o seu ser no mundo. Os principais heterônimos de Fernando Pessoa são Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Eu vou falar aqui um pouco de Álvaro de Campos, que era um engenheiro, né, de profissão, estudou engenharia na Escócia, formou-se em Glasgow em engenharia naval. E por meio de Álvaro de Campos, Fernando Pessoa se expressa como o poeta da desilusão, da angústia do mundo ou do desassossego. Como no poema A Passagem das Horas. Nada me prende, a nada me ligo, a nada pertenço. Todas as sensações me tomam e nenhuma fica. Sou mais variado que uma multidão de acaso. Sou mais diverso que o universo espontâneo. Todas as épocas me pertencem um momento. Todas as almas um momento tiveram seu lugar em mim. Fluido de intuições, rio de supor, mas sempre ondas sucessivas. Sempre o mar, agora desconhecendo-se, sempre separando-se de mim, indefinidamente. Fernando Pessoa quer captar o mundo, quer romper com o mundo, romper as relações, quer se isolar do mundo, mas ao mesmo tempo quer se inserir no mundo, de tal forma que se manifeste como o próprio mundo, com suas desilusões, com seus desencantos, com suas nostalgias, com suas vontades de viver e suas vontades de morrer. A passagem das horas, a continuidade, ele diz: senti tudo de todas as maneiras, ter todas as opiniões, ser sincero, contradizendo-se a cada minuto, desagradar a si próprio pela plena liberdade de espírito e amar as coisas como Deus. Eu, que sou mais irmão de uma árvore do que um operário, eu que sinto mais a dor suposta do mar ao bater na praia que a dor real das crianças em quem batem. Ah, como isto deve ser falso, pobres crianças em quem batem. E por que é que as minhas sensações se revezam tão depressa? Eu, enfim, que sou um diálogo contínuo, um falar alto e incompreensível, alta noite na torre, quando os sinos oscilam vagamente sem que mão lhes toque, e faz pena saber que há vida que viver amanhã. Eu, enfim, literalmente eu, e eu metaforicamente também. Eu, o poeta sensacionista, enviado do acaso, as leis irresponsáveis da vida. Eu, o fumador de cigarros por profissão adequada, o indivíduo que fuma ópio, que toma absinto, mas que, enfim, prefere pensar em fumar ópio a fumá-lo. E acha mais seu olhar para o absinto a beber que bebê-lo. Eu, este degenerado superior, sem arquivos na alma. Fernando Pessoa é a contradição do viver. É a afirmação da vida. É a negação da vida. É a contradição no sentido de viver é suportar a existência. É compreendê-la. É intuí-la. É se sentir demasiadamente iludido, desesperançado,
mas é a forma de se situar no mundo. Para a pessoa, a poesia é esse veículo que comunica, que se confronta com o mundo, que é o mundo, e que não se nega a nenhum instante a se deixar sucumbir pelas mazelas da vida, ainda que elas o oprimam e tornem a vida miserável. Mas a poesia tenta sublimar o cotidiano banal, a vida banal, os homens banais. A poesia, o vinho, as sensações, o estar no mundo, a esperança, a desesperança, a ilusão, o desencantamento. Mas, acima de tudo, a vontade de viver é a expressão mais significativa da poesia de Fernando Pessoa. E, por extensão, neste caso, da poesia de T.S. Eliot. Então, fica a dica para para a leitura desses dois grandes poetas da literatura universal, T.S. Eliot e Fernando Pessoa. Um grande abraço a todos e a todas.